é, casas, casas com área de paisagismo, né? Áreas de parque e paisagismos públicos para o povo passear e ter ar puro, né? Essas áreas de parques públicos devem receber paisagismo, ser construído bem, porque isso faz com que o povo tenha mais ar puro e tenha mais contato com a natureza. Casas com áreas para trabalho para inventor, né? As casas elas devem ter trabalho, tipo assim, área de trabalho para pessoas que gostam de inventar. E existe casas que tem que ter área para áreas de natureza para pessoa que gosta de paisagismo, pessoas que gostam de cultivar plantas medicinais, cultivar plantas que são plantas hortas, né? Hortas, pomares, né? E áreas públicas também para poder a pessoa ter local de natureza pública, que é muito pouco. Isso faz bem para a população ter áreas verdes dentro de casa, áreas verdes fora de casa, ter área para invenção dentro de casa e essas áreas são grandes e locais para inventar, né? Criar alguma coisa. Que ali isso faz com que as pessoas consigam é, ter dinheiro no local, apoiar o inventor do local. É legal, uma casa com espaço para inventar. Não digo um local tipo um lugar mesmo, tipo como fosse um professor Pardal, local, professor Pardal ficar e fazer as invenções malucas dele ali dentro para poder funcionar. Essa é uma casa de inventor, que é um local tipo como se pegasse um local bem grande dentro da casa, tenha um espaço grande, é, esse espaço seja só para inventar, com a saída própria, independente, uma saída independente desse local de inventar, que ali geraria trabalho naquele lugar. Né? O local de inventar tem que ser priorizado, um local para inventar, que onde fica inventores, onde se cria trabalho ali dentro. E as pessoas que não gostam de inventar, mas gostam, ou que gostam de inventar, mas são dedicados a outra coisa, outra atividade que não é invento, né? Tem a área com paisagismo, né? Casas com área de paisagismo, área de natureza numa casa é muito bom. E quem não tem área nenhuma, pessoas mais pobres, não conseguem ter um espaço para inventar, nem espaço para ter área de paisagismo, nem com natureza, local muito pequeno, é, pessoas de apartamento, pessoas que moram em um lugar muito apertado, muito pequenininho, que não tem nada para onde tem espaço para poder nem de natureza, nem para inventar alguma coisa, é interessante ter um local público, uma área de natureza pública, um parque grande, paisagismo público é muito bom. É, os mini bosques para pessoas fazerem passeios igual um parque, né? Local, uma vegetação mais baixa, assim, um parque com um lago artificial, onde as pessoas possam, pequeno, com sistema pluvial, fala, né? De rio interligado, como fosse veias, para o resfriamento, não para criação de peixe, nem para exibicionismo, mas um lago para resfriamento do local, onde passa água, resfria um pouco o local. Esse lago não pode ser um lago muito fundo, lago médio fundo, e que possa ter assim, um resfriamento do local, só para resfriar, passa água, alguns girinos nesse lago, os girinos mesmo, coisa bem fraquinha, bem baixinho o lago mesmo, que passa água para resfriar dentro desse parque, né? É um lago pequeno, um pouco profundo, assim, raso, né? Raso, que passe a água para poder resfriar dentro do parque esse pequeno bosque, onde as pessoas possam fazer suas atividades com natureza, possam ter seu lazer com a natureza e fazer um pouco de meditação dentro desse parque, entendeu? Fazer essas coisas, né? É interessante ter um parque assim, né? Que seja um pequeno mini bosque, né? Não são grandes, não são extensos, são o tamanho de um parque. Mini bosque com um pequeno lago bem rasinho
para resfriar, só para resfriar, dá para criar só sapo e rã dentro daquele bosque, né? É, um lugar para fazer trocas gasosas, um local com natureza. Isso que as pessoas precisam hoje. Porque a pessoa vive em apartamento, não tem natureza, não tem planta de apartamento, não tem nada. O local do apartamento é um local que não tem vida, é um local sem vida, é um local morto, né? Que não tem nem animais, nem plantas, mas deve-se priorizar as plantas, né? Não tem planta, tem nada, o local não parece exatamente um local, parece assim, não tem o paisagismo, os apartamentos, não tem natureza, o local é muito abafado, não é um local assim, sim, para seres vivos, é um local para não seres vivos. Esse local não tem paisagismo, não é para colocar seres vivos no local que não tem paisagismo. Isso é a maldade que faz com o ser vivo colocar onde não tem paisagismo. Quando tudo está ruim, usar o meio ambiente, as áreas com plantas, é muito legal isso. Fazer você tá, tipo assim, as coisas estão ruins, não estão indo bem, você deve procurar o meio ambiente, né? O meio ambiente traz algumas respostas boas para você. Devemos voltar às nossas raízes. Só com áreas de vegetação conseguimos pensar melhor. O que acontece? Essa de voltar às raízes é o seguinte: você é um ser vivo. Você sendo um ser vivo, você precisa de um local com natureza, não um local sem natureza. Porque você, sendo como ser vivo, ficar no local sem natureza, você acaba não se comportando como ser vivo, entendeu? Você passa a ter problemas pessoais, todo tipo de problemas, entendeu? O local sem natureza é um local que não é um local para ser vivo. É um local com muitas árvores, muito pensamento. Pequenos lagos artificiais, engenharia de sentido do lago, estrutura fluvial na cidade, para resfriar o ambiente. Só que esses lagos não podem ser abundantes. São lagos de peixinhos, né? Lagos de perereca, lagos de sapo, lagos de rã. São lagos bem rasos mesmo, fininho, entendeu? Fininho. São filetes de água, entendeu? É aquele lago bem horrível mesmo. Filete de água que resfria, puxa esses filetes, faz aquele espelho d'água, que é bem fininho, bem rasinho, dá para você ter um resfriamento da cidade toda nesses parques, onde as pessoas podem ter mais natureza, se sentirem mais livres ao meio ambiente. E isso é muito bom, as pessoas terem um ecossistema, terem um espelho d'água, um filete pluvial, né? Não é fluvial não, é pluvial, não, peraí, é fluvial mesmo. Ambiente limpo, com natureza, bem harmonizado, com paisagismo e uso de lagos com sistema de escoamento fluvial para esfriar a cidade em contato com a natureza. Isso é uma coisa que deve ser feita. O uso de biólogos para fazer o estudo do meio ambiente local, assim, o equilíbrio ecológico, tipo, você é uma pessoa que precisa de natureza. Se a gente observa o que acontece nesse negócio de problemas econômicos, crises financeiras, problemas que estão fazendo a recessão ou deixando de fazer a recessão, a gente observa que tem a ver com o meio ambiente, com o nicho que há no local. Assim, os animais, as plantas não estão bem organizadas, as coisas não estão organizadas, está sem meio ambiente, está sem natureza. Aí acontece o desequilíbrio natural das coisas, entendeu? O que acontece? O desequilíbrio que ocorre no sistema, né, assim, na cidade, né? Desequilíbrio nas cidades, no estado, né? No país em geral, o desequilíbrio que ocorre é um desequilíbrio natural. É falta de natureza, falta de paisagismo, porque a gente tem que voltar às nossas raízes para poder voltar a funcionar o sistema. Se não tiver um sistema natural forte,
e o sistema forte e resistente não consegue no caso se defender no caso das ocasiões que ocorrem, né, as coisas como fala, é, os imprevistos, né, o que acontece no sistema econômico, o que acontece no sistema financeiro, o que acontece em qualquer local, o problema social que há no local, qualquer oscilação, você começa a sentir aquilo, mas que você, com um local com muita natureza, você consegue é, é, se defender melhor. Com a natureza você consegue se organizar melhor, você fica mais estruturado, fica mais menos instável quando você está com natureza no local. Porque as pessoas perguntam assim, pô, moro em apartamento, pô, eu moro em casa, a minha casa é pequena, ah, eu moro em tal lugar, mas não tem vegetação. Ah, qualquer probleminha que vier a você, você pode ir num local com natureza ou com meio ambiente que você consegue se livrar daquele problema. O meio ambiente ele te faz se livrar de problemas. Meio ambiente perto, não precisa ser um ambiente longe, muito longe para achar meio ambiente. O que tu acha? Pequenos meio ambientes, pequenas formas de plantas, formas de vegetação. Essa forma, o meio ambiente ele se autogerencia, entendeu? Quando você está com um problema muito pesado, o meio ambiente ele mesmo se conserta, ele autogerencia. Você não precisa de ninguém, porque o seu meio ambiente ele te conserta e te gerencia. Se você tem um meio ambiente forte, você não precisa ficar fazendo nada com ninguém, nem pedindo nada, nenhuma ajuda para ninguém te orientar. Não precisa de orientação nenhuma. Com o meio ambiente forte, você se autogerencia, porque você faz parte daquele meio ambiente, aquele meio ambiente consegue te fazer um gerenciamento certo. No caso, esses meio ambientes são para esportes, atividades em grupo, na natureza, não que seja meditação, né? Mas eles são para você fazer um esporte ali, fazer uma atividade, você mesmo, ou uma atividade em grupo, que é mais legal, na natureza, e meditação é só parte disso, né? A meditação não consegue abrir caminho para a natureza. A natureza abre caminho para a meditação, entendeu? Você meditando num local vazio de natureza, um local sem coisas, tipo um local, chamam de local estéril, que fala, né? Que é um local onde não tem natureza, não tem nada, né? Um local limpo, né? Limpeza é importante, ter um local limpo é bom, mas a limpeza demais, em que você mate a planta, você remova a planta de lugar, você estrague o paisagismo, tirando qualquer forma de vida de perto de você, isso aí eu considero uma coisa errada, né? E o que acontece? A meditação ela acontece em ambientes que não tem nada, mas o que ocorre? Ambientes que não tem nada são ambientes tristes. Tem um ambiente triste. Eu tenho um ambiente triste e um ambiente que não tem nada. Agora, um ambiente com natureza, você consegue, no caso, você consegue ter nesse ambiente uma forma de se desenvolver, você está em contato com aquela sociedade através do meio ambiente, aquilo ali se interliga, as pessoas se interligam pelo meio ambiente. Agora, num ambiente que vazio, sem nada, sem natureza, ambiente triste, há a meditação, mas a meditação que acontece ali é a meditação que com o tempo você vai chegar ao caminho da natureza. O caminho é a coisa mais importante que você tem que encontrar, entendeu? Quando você encontra a meditação, logo depois encontra-se a natureza, entendeu? A natureza ela te mostra a meditação, mas o caminho é o mais importante. E a natureza ela te
te conserta, né? Qualquer coisa que aconteça com você, se tiver natureza, essa coisa ela é minimizada, ela é amenizada, minimizada, ela tende a sumir, como se fosse uma névoa, né? Como se fosse uma fumaça, entendeu? Uma fumaça que você observa com a natureza, tu tem fumaça. Aqui tem problema, vira fumaça, entendeu? Uma névoa. E com a meditação você observa que chega-se à natureza. Esse é o caminho. Começa com a meditação, vai-se à natureza. Começa com a natureza, encontra-se a meditação. Tem natureza, o problema some. Tem meditação, o problema ele é mostrado. A meditação ela mostra o problema para você. Mas digo que ela não resolva o problema inteiro para você, que você não pode vencer problema sem sabedoria. Meditação é uma amostragem do que está acontecendo com você. A natureza é uma solução do que está acontecendo com você. Quando você chega a um problema, você tem que encontrar a natureza, entendeu? Que você pergunta, aquela pessoa vem para cima de mim. Aí eu pergunto a ela, que natureza é a dela? Aí a pessoa olha para mim. De alguma natureza essa pessoa né? O que acontece? A natureza, ela resolve os seus problemas por causa da sabedoria. A sabedoria natural não é você que tem a sabedoria, nem você que tem a natureza. Nem você que tem a meditação. Tu tem na natureza as respostas mais certas, porque ali é um meio complexo de vida, entendeu? De você ver seres vivos. É um meio complexo de natureza que faz você encontrar as soluções, entendeu? E isso faz com que você consiga encontrar o seu caminho, né? Esse caminho é muito questionado em muitas religiões. A religião... bom, há muitas religiões. Acontece, é questionado. Mas esse caminho, ele é existente. A natureza, ela te mostra esse caminho. A função da meditação é apenas mostrar o seu problema, os seus problemas. A função da natureza é resolver os problemas, né? A gente observa natureza e a natureza nos observa, e isso faz com que você ganhe assim maior intimidade com a natureza e fique sem problema nenhum, que eles viram fumaça. A fumaça na natureza são seus problemas. Natureza é uma coisa que deve ser sempre priorizada. A meditação está na natureza, mas é um caminho que se segue e se encontra na natureza. O que vamos encontrar depois da natureza ainda não sabemos, né? Primeiro começa a meditação, depois a natureza, que é uma coisa que a gente tem que entender, né? A questão de inventar coisas vem pela meditação, mas a meditação vem inspirada pela natureza. Quando você inspira a natureza, você tem a criar alguma coisa, essa coisa vira dinheiro, resolve seus problemas. A natureza está a maioria das nossas soluções. Não adianta você dizer que precisa de se livrar da natureza, que não vai resolver nada, né? A natureza é a solução, é uma parte do caminho, a natureza.